Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com você neste momento. O texto que eu vou estar lendo se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, a partir do versículo 2, que nos diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lançavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram enchendo ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, amados, essa passagem nos fala a respeito da pesca maravilhosa. E nós vemos aqui, pelo texto da palavra, que Simão, ele havia passado toda a noite pescando ali naquele mar. E eles voltaram sem nada ter apanhado. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus passou um tempo ali ensinando a palavra para a multidão. E Simão se encontrava naquele local. Estava ali Pedro e os seus discípulos. Se encontrava ali Tiago, João, o filho de Zebedeu, e outros mais, que haviam passado a noite inteira pescando. Essa mesma passagem se encontra no livro de Mateus e no livro de Marcos, onde se fala a respeito da pesca maravilhosa. E eu estava no meu momento de oração agora, e quando eu estava orando, Deus foi ministrando ao meu coração, me lembrando a respeito dessa passagem. Porque no momento em que eu estava orando, eu comecei a dizer que apesar de nós enfrentarmos dificuldade, muitas das vezes olharmos para nós mesmos e vermos limitações, vermos necessidade, vermos coisas que precisam acontecer, mas não aconteceram. E há pessoas que elas ficam cabisbaixa, fica desanimada, questionando a respeito de quando vai acontecer, quando vai realizar, ou que tempo vai passar essa situação. Eu comecei a orar e Deus começou a mostrar esse texto, trazer à memória esse texto que Simão, havia voltado da pesca, estava na beira do mar e Jesus ensinou aquela multidão. E depois o Senhor se dirige a Simão e diz: Simão, vai lá e lance as suas redes. E aqui nós podemos ver um homem que retorna do seu local de trabalho, de costume, não volta com um bom resultado. Volta talvez desanimado por ter enfrentado todo aquele tempo de busca, de trabalho, de esforço, de dedicação e não ter resultado. Eu não sei se você está conseguindo se achar dentro dessa história, se encontrar dentro desse contexto que Simão retorna, do seu
local de trabalho, de costume, local que ele tinha experiência, e volta com um resultado frustrante, desanimado, porque não havia pego nada naquela noite. Ele poderia estar decepcionado, angustiado, triste, até mesmo preocupado, porque era da pesca que eles viviam. E era dali que ele tirava o sustento dele, da família dele. Muitos eram beneficiados através da pesca. Então, a pesca significava muito para eles. Era o sustento, era o trabalho, era o local onde ele podia dizer: aqui é meu lugar de sucesso. Aqui é onde eu tenho que me revelar como bom. E, amados, ele retorna sem resultado. Talvez você esteja vivendo um tempo assim de ter trabalhado, de ter lutado e está buscando resultado. Eu estava orando, dizendo: Senhor, por mais que nós estejamos orando e buscando, nós almejamos resultado, nós desejamos ver vitória, nós desejamos desfrutar de coisas grandes e tremendas na nossa vida, mas parece que o mar não está para peixe, parece que a situação, o céu se tornou de bronze, a situação está apertado, e eu sei que isso não é só para mim, é para muitos, mas o Senhor falou, aleluia, através desse texto, que mesmo ele com todo aquele resultado, que mesmo ele com aquela decepção, aquela tristeza, aquela necessidade, o Senhor se dirigiu para ele e deu uma palavra. Aquela palavra foi suficiente para trazer ânimo àquele homem. Aquela palavra foi suficiente para Simão dizer: olha, Senhor, nós passamos a noite toda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Trabalhando, nada apanhamos, mas sobre essa palavra, ele resolveu crer, ele resolveu depositar confiança no Senhor. E eu quero te dizer, você que talvez está há um tempão buscando resultado, buscando que uma porta se abra, buscando que essa causa na justiça saia, buscando que esse marido mude, que essa pessoa seja transformada, se converta, se liberte. Talvez você já esteja cansado, dizendo: Senhor, já tenho passado noites, já tenho enfrentado um tempo de busca, de trabalho, de esforço, de dedicação, mas não tive resultado, não estou tendo resultado. O Senhor está dizendo para mim, para você, que há uma palavra de vitória. Há um tempo que Deus disse: olha, lança a rede agora, porque agora você vai receber, porque agora vai acontecer, porque agora você vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus nos anima através da sua palavra, como Deus se revela para nós através do texto da palavra. Por isso que a Bíblia foi escrita e deixada para nós, para que nós pudéssemos lembrar das situações que homens como nós, sujeito a errar, sujeito a fracassar, sujeito a tantas limitações, tiveram experiências tremendas do milagre, da provisão de Deus, da ação de um Deus poderoso, que fala e cumpre, que diz e as coisas acontecem e passam a existir. Louvado seja o nome do Senhor. Simão, ele diz: Senhor, sobre essa tua palavra, eu vou lançar a rede. Aleluia. E aqui me faz lembrar que o Senhor fez ele olhar em uma direção, de uma forma diferente. Deus fez Simão ver de uma forma diferente. Amados, quantas pessoas desistiram porque passaram a noite toda trabalhando e não conseguiu? Quantas pessoas deixaram de acreditar, de crer, porque passou um tempo, porque enfrentou um tempo, porque passou lutas e não viu resultado? Talvez tenha orado um tempão para o marido voltar, para o casamento ser restaurado e não aconteceu. Talvez passou um tempo estudando para fazer aquele concurso, para ser chamado e não foi chamado. Talvez já tenha um tempo que você está estudando, lutando para entrar na faculdade e não consegue. E aí você diz: eu vou desistir.
Eu não vou mais, eu não aguento mais, parece que Deus não está me ouvindo, parece que as coisas não estão acontecendo, talvez isso não seja para mim, não é assim? Deus está falando contigo, minha irmã. Deus está falando contigo, meu irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E Jesus disse, Simão, sabe que quando Jesus diz, olha, Simão, pega a sua rede e joga. Ali tem um grande significado quando Jesus diz, essa palavra está, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aleluia. Ele diz, Pedro, Simão, você está cansado, né? Você batalhou muito, né? Mas não é para desistir, não. Volte lá. Você que se afastou do ministério, você que se decepcionou no ministério, você que não foi reconhecido, e porque as pessoas não reconheceram, não lhe apoiaram, não lhe ajudaram, você desistiu de pescar, desistiu de trabalhar no reino, na obra do Senhor, desistiu de estar ajudando as pessoas, desistiu de estender a mão, desistiu de continuar pregando, dirigindo a igreja, o trabalho. Eu quero dizer, o Senhor está dizendo, volte lá para lançar a rede, volte ao mar, volte de onde você estava desistindo, lá é o teu lugar. Deus te chamou para ser pescador, para ser pescadoras de almas, para ganhar vidas para o Senhor Jesus. Você não pode desistir. Você não pode dizer, estou tão cansada que vou parar. Olha, eu estou falando com isso porque Deus falou comigo. Aleluia. Eu dizendo, Senhor, tanto tempo a gente faz campanha, orando pelas pessoas. As pessoas são abençoadas, as pessoas recebem realmente bênção. Existem umas que são mais demoradas que outras. Existem pessoas que realmente a gente entra numa batalha, entra numa luta, mas também nós desejamos a nossa vitória, nós também queremos ser respondidos nas nossas orações, e aí o Senhor traz essa palavra ao meu coração. Aqui mostra também que o Senhor disse a Simão, Simão, não pare diante das derrotas e dos fracassos, não pare diante das decepções e das portas que se fecharam, não pare diante da afronta e da acusação do acusador. Você está entendendo? Aquela palavra dirigida a Simão significa muito. Jesus está dizendo, olha, você decidiu parar, né? Mas não é para parar não, volte lá. Aleluia. Glória a Deus. Você quer desistir, né? Não é para desistir não, volta lá. Lance a rede. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo para você neste momento. Você que estava pedindo uma palavra. Você que estava dizendo, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso de uma direção. O Senhor está falando contigo. Eu estou sendo canal de Deus para a sua vida nesse momento. Aleluia. Assim como o Espírito Santo de Deus falou comigo, Silvânia. Aleluia. Continua, volta lá, lança a rede. Glória a Deus, não para. Continua fazendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, dia após dia. Diariamente eu recebo pedidos de orações aqui, através do WhatsApp, são inúmeras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que voltam para agradecer, para contar o testemunho. Pastor, aquela oração, obrigado, aconteceu, Deus abençoou, Deus respondeu, o menino está bem, a causa na justiça saiu, louvado seja o nome do Senhor, já estou trabalhando. Tem aqueles que voltam para agradecer, mas de 200 pessoas, 10 voltam, 15 voltam para dizer ou contar a bênção, que obrigado pela oração. Não que nós queremos reconhecimento do homem, não que nós queremos que as pessoas nos digam, mas porque isso aumenta a nossa fé e isso faz acreditarmos mais que vale a pena e que Deus está ouvindo, que Deus está respondendo, que Deus está sendo conosco, mesmo que não esteja acontecendo na minha vida, mas está acontecendo na vida dos outros, Deus está respondendo, aleluia, porque Deus sabe todas as coisas. E, irmão, com essa palavra o Senhor disse, olha, volta lá e joga a rede, lança. E Simão, ele diz,
Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: Senhor, sobre essa palavra, aquilo que ele ouviu, aquela pregação, eu imagino que Jesus, que pregação Jesus deu ali naquele momento. Eu fico agora a imaginar aquela multidão, qual foi o ensinamento? Aleluia, xarabacanta, labassui, daramanaia. Oh, glória a Deus. Jesus estava diante de pessoas que tinham passado a noite toda pescando. E uma multidão que estava lá fora não tinha entrado no mar. A Bíblia diz que havia uma multidão que seguia, que acompanhava, mas ele estava diante de pessoas e pescadores que estavam na sua praia, no lugar que ele conhecia, porém não tinha acontecido nada. Meu irmão, talvez já tenha um tempo que você está aí batalhando no ministério, já tem um tempo que você está aí fazendo o seu trabalho, colocando empresa, uma firma, e parece que as coisas não decolam, não desenrolam, não se espalha, e você fica, meu Deus, quando, Senhor? Talvez já esteja no seu limite. Aleluia, eu fiquei agora imaginando Jesus. Que ensinamento o Senhor trouxe para aquela multidão que fez Simão dizer: Senhor, eu passei a noite toda pescando, mas sobre essa palavra, sobre esse ensinamento, sobre essa ordenança, aquele homem dispõe a obedecer. Que ensinamento Jesus deu naquele momento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez Jesus tenha falado sobre, aleluia, decepções, fracassos que a gente passa, enfrenta, mas ele disse: vale a pena seguir em frente, não desista. Eu começo a imaginar o que Jesus ensinou naquele momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que foi que Jesus ensinou para aquela multidão naquela manhã, diante de pescadores que tinham passado a noite toda sem pescar nada? É tanto que Simão, quando vê que o seu barco está cheio, ele chama os outros barcos que estavam vazios também. Aleluia, aquele mar estava ruim, aquela situação estava ruim, não era só para ele, era para muitos. Mas quando veio a bênção na vida de Simão, não só foi para ele, foi para muitos também. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Uma palavra da parte de Deus muda toda a situação. Uma promessa agarrada no nosso coração, amado, faz toda a diferença. Glória a Deus. Dê ouvido, aleluia, ao que Jesus quer te ensinar, o que Jesus quer ministrar ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no que Deus está ministrando para você nesses dias. Não desista, não abra mão. Aqueles homens poderiam ficar parados diante do fracasso, diante das lutas, diante da necessidade. Eles voltaram necessitados, eles voltaram sem nada. Talvez ali fora mas já estivesse a família esperando, outras pessoas que iam comprar peixe, outras pessoas que estavam ali porque Jesus estava naquele local, mas existia uma multidão. E Jesus falou para todos e gerou fé naquele homem, e gerou atitude, gerou ação. Assim também é na sua vida. Essa palavra vai gerar ação na tua vida, essa palavra vai gerar atitude, essa palavra vai gerar fé, essa palavra vai gerar você voltar a fazer o que estava fazendo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.